A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje a nossa conversa vai ser sobre a base do trono de Deus. Como texto básico, nós vamos fazer a leitura do livro de Salmo 89, verso 14, que diz o seguinte: Justiça e juízo são a base do teu trono, misericórdia e verdade vão adiante de ti. Aleluias! Para iniciar esta nossa conversa de hoje, eu faço uma pergunta: por que as pessoas são abatidas? Por que os reinos são abatidos? Uma resposta simples seria: porque as pessoas e os reinos não se firmam na verdade de Deus. Ninguém se fortalece por sua iniquidade. Não tem como o homem ou as nações se sustentarem a não ser com a manifestação da verdade de Deus. Guarde aí no seu coração algo muito importante. A verdade é o invólucro da justiça e do juízo, enquanto que a mentira é o invólucro da incredulidade e da rebeldia. Portanto, se você está na verdade e se a verdade está presente em sua vida está protegida pela justiça e pelo juízo de Deus. Se você não está na verdade, e se a verdade que é a palavra de Deus não está presente na sua vida, você não estará protegido pela justiça e pelo juízo de Deus. E, portanto, as consequências disso para a sua vida são terríveis, pois certamente o que se manifestará em sua vida serão frutos de engano e o tempo revelará esta verdade. Veja o texto que lemos no livro de Salmo diz: Justiça e juízo são a base do teu trono, misericórdias e verdade vão adiante de ti. Reinos são abalados, pessoas são abaladas, porque os seus fundamentos não são firmados em justiça e juízo, porque a verdade não faz parte de suas vidas. E como estes são os fundamentos do trono de Deus, infelizmente, estes não estarão protegidos. Não dá para estar e nem viver diante de Deus se a verdade não estiver presente e fazendo parte integrante de nossas vidas. Olhando para a história do povo de Deus, quando lemos a história deste povo, a conduta dos juízes do povo de Deus, os hebreus, percebemos que por suas atitudes, quando abandonavam a retidão e o temor do Senhor, a derrota vinha sobre o povo, como consequência inevitável da justiça e do juízo de Deus. Mesmo eles sendo amados e sendo considerados povo de Deus, não podia Deus ir contra a sua própria natureza e santidade. E, portanto, ele tinha que fazer a justiça e o juízo de Deus sobre o seu povo, mesmo que isso não o agradasse. Isso era inevitável. E estes princípios continuam da mesma forma, ou seja, justiça e juízo continuam sendo a base do trono de Deus nos nossos dias. Não mudam e nunca mudarão. Estamos falando do trono de Deus, mas em contraste existe o trono da iniquidade. Mas entendemos pelas Escrituras que o Senhor, graças a Deus, nunca abandona o seu povo e jamais abandonará. Inclusive, conhecemos uma terminologia que expressa esta verdade e que está no livro de Salmo, capítulo 94, verso 14, que diz o seguinte:
pois o Senhor não rejeita o seu povo, nem desamparará a sua herança. Aleluia, glória a Deus. Queridos, mesmo quando o povo se distanciava das promessas de Deus, sempre eram chamados ao retorno do seu convívio com Deus. No livro de Salmos mesmo, 94, verso 15, ficou registrado: mas o juízo voltará a ser feito em justiça, hão de segui-los todos os retos de coração. Percebam no texto que o próprio Deus se expressa em forma de clamor contra o trono da iniquidade, contra o engano e contra a injustiça. E, portanto, Deus espera que dos púlpitos de nossas igrejas hoje e que nossas vidas se levantem também com este clamor, uma manifestação desta verdade, ou seja, é necessário que a verdade seja um invólucro das nossas vidas, a verdade seja o prumo das nossas igrejas, para que possamos ser protegidos nesses tempos contra a iniquidade que vem de forma terrível para abalar nossas vidas, nossas famílias e a igreja do Senhor. Amados, quando a justiça e o juízo, que são a base do trono, não se manifestam, o trono da iniquidade assume o seu lugar e vem para destruir tudo. E é o que infelizmente temos assistido nos dias de hoje, a iniquidade tomando o lugar da justiça e do juízo, a iniquidade tomando conta das nossas famílias, dos nossos lares, dos nossos filhos, e por estarmos assistindo tudo isso, e por não termos levantado um clamor contra a iniquidade, estamos assistindo à destruição de valores morais e espirituais no nosso meio, no meio deste mundo. Infelizmente a igreja tem assistido tudo isso sem reagir, e isto tem acontecido porque a verdade que é a palavra de Deus não tem estado presente em nossas vidas no meio da igreja como deveria estar presente. O Senhor diz na sua palavra, no Salmo 94, verso 16, quem se levantará por mim contra os malfeitores? Quem se porá ao meu lado contra os que praticam a iniquidade? O Senhor aguarda ansiosamente uma resposta da igreja do Senhor nesses dias. O Senhor tem sido o nosso auxílio, os nossos pés têm sido guardados para não cair, a benignidade do Senhor tem estado presente em nossas vidas, os cuidados de Deus têm se multiplicado em nossas vidas e corações, temos sido consolados, como diz o livro de Salmo 17 e 19, que diz assim: se o Senhor não for ao meu auxílio, já a minha alma habitaria no lugar de silêncio. Quando eu disse, o meu pé vacila, a tua benignidade, Senhor, me susteve, multiplicando-se dentro de mim os meus cuidados e as tuas consolações recrearam a minha alma. Aleluia! Precisamos prestar bem atenção no que o Senhor, no livro de Salmos, capítulo 94, verso 20, continua falando. Podia acaso associar-se contigo o trono da iniquidade, de que forja o mal tendo a lei como pretexto? Amados, só aqueles que conhecem o poder de Deus, da sua palavra, sabem que Deus reina e é soberano sobre tudo. Só os que amam e desejam a sua palavra estarão trilhando no caminho da santidade, pois sabem que o Rei está voltando. Aleluia! Só os que estão vivendo da palavra de Deus e que têm buscado estar diante de Deus com o coração reto, só estes estarão levantando um clamor contra o trono da iniquidade e da injustiça.
Só esses estarão nesses dias aguardando a manifestação da autoridade de Deus sobre as suas vidas, e se alegrarão e se regozijarão com sons festivos, e viverão na luz desta verdade, e estarão dizendo a todo momento: glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. No mesmo livro de Salmos, agora no capítulo 97, verso 1 e 2 está escrito: o Senhor reina, regozije-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas, nuvens e obscuridade estão ao redor dele, justiça e juízo são a brasa, a base do seu trono, adiante dele vai o fogo que abrasa os seus inimigos em derredor, aleluia. Amados, o Senhor faz notória a sua salvação e manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Ele voltará novamente e virá a julgar a terra, sim, julgará o mundo com justiça e os povos com equidade, pois esta é a base do seu trono. Ele executa atos de justiça e o juízo a favor de todos os seus oprimidos, de todos os seus amados, de todo o seu povo. Por isso ele diz misericórdias, que significa o favor de Deus sem medida, a verdade, que significa a sua palavra, estarão adiante deles, aleluia, glória a Deus. Eu e você, como igreja, temos que estar nesses dias e proclamando esta verdade. O Senhor espera que a sua igreja, nesses dias em que o trono da iniquidade e da injustiça tem se manifestado, que a sua igreja esteja em clamor, se levantando contra os malfeitores, contra o trono da iniquidade e da injustiça. Precisamos pregar a sua palavra com alegria, com grande regozijo, e não nos associarmos com o trono da iniquidade e nem forjarmos o mal, tendo a palavra de Deus como pretexto. Nesses dias, como igreja, a justiça e o juízo têm que ser a base das nossas vidas. A misericórdia e a verdade têm que ir à nossa frente para que possamos viver em sabedoria, recebermos instruções, entendermos e termos inteligência espiritual, sermos instruídos e sábios em todo o procedimento, vivermos em retidão, vivermos em justiça, vivermos em equidade, aleluia. Quem em sã consciência rejeitaria todo o ensinamento que a palavra de Deus nos dá a esse respeito? É a palavra de Deus que nos dá tudo o que precisamos. O Senhor não nega aos que buscam sabedoria, instruções, inteligência, retidão, justiça e equidade. Porém, este buscar está intimamente ligado à sua palavra, está intimamente ligado a perseverarmos em buscar a sua palavra. Isto significa uma busca constante, e essa busca é comparada a quem busca tesouros escondidos, aleluia. Está escrito lá no livro de Provérbios, capítulo 2, verso 4 e 5, o seguinte: se procurar a sabedoria como se procura a prata, e se buscá-la como quem busca o tesouro escondido, então entenderás a retidão, a justiça, a equidade e todas as boas veredas, e a sabedoria estarão no teu coração, aleluia. Nossa conversa de hoje foi que a base do trono de Deus é a justiça e o juízo, e que a misericórdia de Deus e a verdade vão adiante dele. Nesses dias, nós, como a igreja do Senhor, precisamos proclamar esta verdade e precisamos viver tendo atitudes de que a verdade da sua palavra está presente em nossas vidas, aleluia, cada vez mais. E precisamos desejar a palavra de Deus como se deseja um tesouro muito cobiçado. O Senhor tem muito a nos dar, riquezas e honras. Isso ele afirma que estão com ele
sim, riquezas duráveis de justiça, aleluia. Busque de todo o teu coração a palavra de Deus como um tesouro escondido, pois quando você o encontrar, todas as coisas te serão acrescentadas, como diz no livro de Provérbios, capítulo 8, verso 17 e 20, que diz o seguinte: eu amo aos que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Riquezas e honra estarão comigo, sim, riquezas duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro, sim, do que o ouro refinado, e as minhas novidades melhores do que a prata escondida. Faço andar pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para fazer herdar bens permanentes aos que me amam e encher os seus tesouros. Aleluia, glória a Deus. Me permita nesta hora orar para que você entenda, compreenda, deseje verdadeiramente viver desta palavra, amar esta palavra, andar como diz a palavra em justiça e juízo, ter as misericórdias e a verdade de Deus diante da tua presença, pois só assim você alcançará as vitórias, vitórias tão necessárias para esses dias tão difíceis. Me permita orar por você, Pai, nesta hora, que o poder desta palavra seja sobre a tua igreja. Senhor, que esta palavra possa impactar o coração daqueles que têm a ouvido nesta hora. Senhor, nós como a tua igreja precisamos viver em justiça e juízo, pois estas são as bases do trono de Deus e elas não mudaram e nunca mudarão. A sua igreja precisa ter como base nas suas vidas a justiça e o juízo, porque são estes a base do trono de Deus. Pai, que as misericórdias, as verdades do Senhor possam ir à nossa frente, porque só assim seremos mais do que vitoriosos. Assim, Pai, que possamos pregar esta palavra com grande regozijo no nosso coração, que possamos viver esta palavra com grande alegria no nosso coração e possamos a cada dia mais proclamar que Jesus Cristo é o Senhor e o Salvador das nossas vidas. Assim, Pai, abençoa, Senhor, cada vida, cada família, Senhor, neste momento, porque eu os coloco todos eles diante do Monte de Sião e na tua palavra está escrito que do Monte de Sião tu ordenas a bênção e a vida para sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe a tua vida com esta palavra em nome de Jesus. A paz do Senhor a todos.